Agora vamos analisar como que esse fluido se comporta próximo à borda. Tá? Considerando uma condição de não escorregamento, que é uma condição que a gente normalmente considera em quase todos os problemas que a gente trabalha com mecânica dos fluidos, né? Se a borda fosse uma borda escorregadia, no caso, o fluxo iria escorrer e iria ser constante toda a borda, tá? Mas, considerando uma condição de não escorregamento, isso significa que para que tenha uma continuidade na condição de fronteira, né, a velocidade na borda, a velocidade do meu fluido na borda, ela tem que ser igual à velocidade da minha borda, ou seja, zero. Né? Então, qualquer fluido que a gente esteja trabalhando que tem essa condição de não escorregamento, quando ele se aproxima da borda, essa velocidade vai tender a zero. Tá? Ou seja, se vocês lembrarem da nossa equação de Reynolds, né, é a velocidade de comprimento divididos pela viscosidade. Tá? À medida que eu vou me aproximando da borda, né, à medida que eu vou nesse sentido, a minha velocidade vai diminuindo. Se a minha velocidade vai diminuindo, meu número de Reynolds também vai diminuindo. Se o meu número de Reynolds tende a diminuir, o que acontece com o meu fluido? Ele vai se tornando cada vez mais laminar. Tá? Então, por isso que meu fluido próximo da borda, ele tem esse comportamento. Ele se comporta de forma mais laminar. Tá? Então, vai surgir uma camada de transição. Né? A gente vai ter uma camada que a gente chama de subcamada laminar, né? Que é essa camada mais próximo da borda, que a gente tem uma transição rápida da minha velocidade. À medida que meu fluido vai se deslocando para o centro, né, a minha velocidade vai aumentando. Se a minha velocidade está aumentando, o que acontece com o meu Reynolds? Meu Reynolds sobe. Tá? Se o meu Reynolds sobe, ele passa de ser laminar para intermediário. Então a gente vai dizer que tem uma camada aqui, que ela é de transição, a gente vai chamar de camada de transição, uma zona de transição onde eu tenho fluidos que são viscosos, mas eu também tenho um comportamento turbulento de vez em quando, né? Como a gente tinha visto quando a gente viu o experimento de Reynolds, tá? Até que chega um ponto que minha velocidade ela chega num limite tão grande que meu Reynolds fica maior do que 4.000, tá? E quando meu Reynolds fica maior do que 4.000, eu tenho um escoamento turbulento. Ok? Então, o que acontece com a minha tensão mais próximo dessa minha camada laminar, né? Se o meu fluxo tende a ser laminar, né? Esse meu termo aqui tende a zero, tá? E a minha velocidade média, né? Não é a velocidade média no centro do fluido mais, né? Não é essa velocidade aqui, né? É a velocidade média local do meu deslocamento, né? Calculada pela variação do tempo. Se ela não tem oscilações ao longo do tempo, ela se comporta basicamente como um fluxo laminar, tá? Então, eu tenho toda essa parte aqui que ela é regida basicamente por essa força, pelas minhas forças viscosas de forma laminar, tá? O que acontece com o meu fluxo turbulento? À medida que meu R vai aumentando, né, à medida que eu vou chegando mais próximo do centro do meu tubo, ou mais afastado dessa minha camada rugosa, né, o meu estresse turbulento ele vai ganhando força até que chega um ponto que ele supera a minha componente de estresse laminar. Por isso que eu tenho essa zona de transição. Né? Eu tenho uma zona de transição, que é a zona que eu tenho tanto fluxos turbulentos como fluxos laminares. Tá? Aqui no centro, eu também vou ter uma certa influência da minha componente laminar, mas a gente viu ali, alguns slides atrás, que ela pode ser até 1000 vezes menor quando comparado com o meu estresse turbulento, tá? Então, nesse caso, o meu estresse turbulento prevalece sobre isso, tá? Agora, o que acontece se meu fluxo ele vai se tornando cada vez mais laminar,
Tá? Se ele vai se tornando mais laminar, se a velocidade dele diminui, se é um fluxo devagar ou um fluxo muito viscoso, né? Como a gente tinha visto, e o meu Reynolds ele tiver abaixo dessa situação de turbulência, tá? Eu vou ter o meu tal normal, ó. E aí como é que se comporta o tal que a gente tinha visto nas aulas anteriores, sem considerar turbulência, né? Para um fluido, para um fluxo laminar, né? Para um fluxo laminar, o meu tal vai ser constante, né? E aí o meu U, esse U aqui não vai ter nada, esse meu estresse, minha tensão, os meus tensores de Reynolds, eles vão sumir e eu vou ter um comportamento de tal constante, que não vai ser o tal que a gente tinha visto, que tinha trabalhado nas aulas passadas, que vai fazer aquele perfil de velocidade bonitinho, suave, que a gente tinha visto redondo, côncavozinho, assim, né? Ou exponencial, dependendo do limite que a gente está trabalhando, tá? E aí ele vai ser constante, ele vai ser máximo na região da borda e vai decair constantemente, tá? E aí, dependendo da minha viscosidade, da densidade do meu fluido e da velocidade do fluido, né? Eu vou ter um deslocamento dessa camada de turbulência. Ela pode se deslocar nessa direção ou nessa direção e ela vai assumir um comportamento mais ou menos assim, dependendo do comportamento do meu fluido. Então, para cada fluido, eu vou ter um comportamento diferente, tá? E nisso eu tenho um dos grandes problemas da mecânica dos fluidos, né? Que é o problema de fechamento da camada turbulenta. E justamente calcular quando que minha turbulência prevalece sobre minha componente laminar, tá? Se vocês lembrarem, a minha equação de Navier-Stokes, tá? Ela tinha, junto com a equação da continuidade, a gente tem 4 equações para 4 variáveis, né? Mas quando a gente considera a turbulência, surgem mais 9 variáveis aqui, né? Ou mais 3, no mínimo 3 variáveis que eu preciso saber, né? Que é o meu U turbulento e meu V turbulento. Mas não surgem equações novas, tá? A mesma equação que a gente calculou para calcular o fluxo médio da minha equação de Navier-Stokes, ela também pode ser usada, ela continua sendo a minha equação de Navier-Stokes, né? A média da minha equação de Navier-Stokes, ela também vai dar o comportamento médio do meu fluido, seja ele laminar ou turbulento, né? Mas aí surgem todos esses novos termos, né? Porque eu não tenho como definir, eu não tenho nenhuma expressão que possa definir exatamente quem que é o meu U turbulento e meu V turbulento, né? E eu somente com 4 equações eu não consigo definir esses outros termos que aparecem na expressão, tá? Então a estratégia de Boussinesq foi tentar relacionar esse tal turbulento com o comprimento da minha camada viscosa, né? Ou seja, o comprimento dessa minha camada viscosa. Porque se eu tenho um fluxo puramente viscoso, eu vou ter esse comportamento da minha camada viscosa bem definido, né? À medida que se eu tiver um comportamento mais turbulento, essa minha camada viscosa, ela vai tender a diminuir cada vez mais. E quanto menor for esse meu comportamento turbulento, essa camada vai ficar cada vez maior, correto? Então essa foi a ideia de Boussinesq, tá? Para tentar resolver esse problema da camada de fechamento, tá? Então ele colocou um N, né, que é o comprimento da minha camada viscosa. O único problema desse comprimento da minha camada viscosa, esse N, né, que relacionaria tanto os meus fluxos em U como também em V e W, né? O único problema dessa minha camada viscosa é que ela não pode ser tabelada, diferente da viscosidade do fluido, que a gente tem uma tabela que para cada fluido e a cada temperatura ele vai ter um valor fixo, né? Esse meu N, ele vai variar conforme a velocidade do meu fluido. Então, para o mesmo fluido, com velocidades diferentes, esse meu N vai variar também. Então, o comprimento da minha camada viscosa de Boussinesq não consegue ser resolvido por uma constante. Esse valor não vai ser constante. E aí a gente ainda fica com um problema para tentar determinar quem que é eta nesse caso, né? Que é o comprimento da minha camada viscosa, tá? Ele não pode ser tabelado. E aí, Prandtl, vocês devem lembrar do número de Prandtl, né? Vocês devem ter visto esse número
Na verdade, na nossa análise dimensional, eu não me lembro se a gente falou dele, eu acredito que não, né? Mas ele fez um problema de fechamento da camada limite com base em dados medidos e base em dados laboratoriais e empíricos, tá? Justamente para resolver esse problema de descobrir quem que era eta, né? E aí ele escreveu esse ρ como L, que seria o comprimento dessa minha camada, né, que vai variar para diferentes condições de fluxo, tá? Então ele escreveu N como função de eta e função da derivada do meu comportamento médio da minha velocidade em y, né? Da minha velocidade u em relação a y, tá? Que se chama comprimento da minha camada de mistura, é esse L de Brandt, tá? E aí, como eu estava falando com vocês, esses resultados são empíricos, tá? Ou semi-empíricos. Eles foram todos baseados em experimentos em laboratório, tá? Então, ele introduziu, então foi introduzido, tá? Essa equação aqui, que é a equação 8.29 do livro do Monson, né? Que eu estou usando como referência. Ele definiu essa velocidade de fricção, que na verdade não é uma velocidade puramente, tá? Ou velocidade de arrasto também ela é chamada. Mas seria a velocidade máxima para quando, na condição de fronteira, quando meu fluxo estiver chegando muito perto da condição zero, tá? Então isso vai depender das condições que eu tenho de cisalhamento justamente nessa pequena camada, quando estiver muito perto de zero, eu vou ter esse meu o estrela, né? Ou velocidade de fricção ou velocidade de arrasto com o fundo ou com a borda do meu fluido, tá? E aí, então, quem que é essa expressão, né? Eu tenho aqui esse gráfico aqui plotado, que é a minha velocidade média em relação à minha velocidade de cisalhamento. E aí ela está plotada em função aqui de y, no que y aqui é r, que é o comprimento, é o raio total do meu tubo, né? Aqui foram feitos com base em experimentos em tubos, né? Menos r, que é a distância real desse meu tubo, tá? Então o meu y é a distância relativa aqui da minha borda, tá? Então, quando R for igual a R, quando o meu R for igual a R, ou seja, meu Y vai ser igual a zero, ele vai estar sobre a borda, tá? E aí, aqui aparece de novo a velocidade essa de cisalhamento e aqui a minha viscosidade cinemática, tá? E aí a gente vai encontrar alguns valores que foram determinados como valores constantes, tá? E aí ele definiu diferentes camadas em função desses números, desse comportamento dessas funções, tá? Então aqui muito próximo da borda foi definida a camada subviscosa, né? Aí depois ele conseguiu definir o comprimento com base nesses dois números, né, que são equivalentes, né, ele conseguiu definir uma expressão para minha camada transicional, né? Então ela vai ter um overlap aqui, né? Aqui, se eu pegar essa equação 8.29, que é essa expressão aqui, né, ela vai estar definindo aqui, vai ter esse comportamento, tá? E aí depois, quando eu tenho minha camada turbulenta, tá? Ela vai ter um comportamento constante, tá? Esse gráfico é muito parecido com o que a gente já tinha visto anteriormente, tá? E aí ele definiu que quando eu tenho essa minha equação aqui, ela estiver entre 0 e 5, eu vou ter um comportamento suave na minha borda, que é justamente definido por esse comportamento viscoso, né? Essa característica viscosa da minha borda. E aí então foi definida uma equação diferente para minha camada de transição,
né? E aí, para mim, na camada de transição, que é essa camada aqui, vou pegar aqui uma expressãozinha aqui, seria o equivalente. Opa, desculpa. Seria essa camada aqui, né? Equação 8.30, tá? Foi definida essa expressão aqui, que é uma expressão logarítmica, tá? E essa expressão logarítmica, ela é comumente utilizada até hoje, né, para calcular o meu perfil de velocidade, tá? Então nós temos dois comportamentos distintos, tá? Nós temos, na verdade, três comportamentos distintos para o meu fluido. Nós temos ele na parte de na camada subviscosa, que ele tem um decréscimo rápido da velocidade, e aí depois esse decréscimo de velocidade ele começa a ficar mais sutil, tá? E aí ele entra justamente nesse perfil, nessa camada de transição, tá? E ele assume esse perfilzinho aqui. E à medida que eu me aproximo para a região mais central do tubo, ele vai assumir outro comportamento distinto, tá? Observe que esses dois comportamentos aqui, eles são logarítmicos, tá? E provavelmente vocês já viram em algumas outras disciplinas esse comportamento da camada limite, em que eu tenho o comportamento logarítmico do meu perfil de velocidade, tá? Isso explica o comportamento desse perfil aqui, tá? Que a gente pode ver que é uma expressão logarítmica, tá? Então aqui, muito próximo dessa superfície, eu vou ter um comportamento que ele vai decair tão rápido que vai ser um comportamento quase linear. A partir daqui, ele começa a ter um comportamento logarítmico, uma queda logarítmica, e aqui ele vai ter um comportamento logaritmo mais acentuado, tá? Então aquelas três expressões são para determinar a minha camada, o comportamento da minha velocidade próximo da minha camada limite, tá? E aí, se vocês observarem, né, nesse conjunto de equações, a minha camada turbulenta, ela surge um termo novo, tá? Que é esse N. E esse N vai me dizer, basicamente, o quão turbulento tá essa minha camada. E aí, dependendo do quão turbulento tiver essa minha camada, eu vou ter comportamentos distintos dessa minha camada turbulenta, tá? Em média, o comportamento dessa camada é em torno de 7. Então, aqui fica raiz sétima dessa expressão aqui, tá? Geralmente 7 é uma boa aproximação, tá? Mas isso não é fixo, isso vai depender das características do meu fluido, tá? E aí, quanto maior for o meu número de Reynolds, observe que aqui a gente já está em 10 na 4, está no começo de 10 na 4, mas aqui, se ele for muito rápido, né? Se minha velocidade for muito grande, esse meu R pode ser 8, 9, 10, tá? Mas daí tem que ter um aumento na minha velocidade ou no meu número de Reynolds na ordem de 10 na 2. Ele tem que ser cerca de 100 até 1000 vezes maior para que esse N se torne em torno de 10, tá? E aí o meu perfil de velocidade ele vai mudando, né? Então aqui eu tenho um perfil próximo do laminar, né? Para um valor, o meu perfil laminar, e aqui o comportamento do meu perfil quando eu tenho uma turbulência, né? Então aqui para N igual a 6, né, que seria no começo da minha camada limite turbulenta, observe como esse perfil decresce de forma rápida, né? E aí aqui, por exemplo, com 8, né, esse perfil ele vai decrescer também de forma rápida, mas a diferença entre o limite quando ele era laminar e turbulento não chega nem próximo, né? E aí vamos observar aqui, ó, que de 6 para 8 eu tive que ter um aumento de praticamente de 10 vezes mais, um aumento de 10 vezes mais na minha velocidade, né? Ou no diâmetro do meu tubo, né? Então eu preciso, meu Reynolds precisa ser muito maior, né?
E a diferença não vai ser tão grande. Por isso que a 7 pode ser uma aproximação razoável já, né? E para n igual a 10, né, a gente já está falando aqui de praticamente 100 vezes maior do que o limite de turbulência, né? Então a gente está falando de uma velocidade 100 vezes maior, né? Que é uma velocidade muito, muito, muito maior. Esse meu perfil de velocidade ele vai reduzir também, ele vai ficar muito mais acentuado comparado com esse daqui, mas a redução não vai ser tão grande. Por isso que eu falei que a aproximação para o valor de 7 pode ser uma aproximação razoável, tá? E aí observe então que quando eu tenho uma queda muito acentuada, tem uma característica muito boa que a gente viu na aula passada, né? Que quando a gente tem essa camada vai ser muito acentuada, e aí depois disso ela vai ter um comportamento praticamente linear, né? Praticamente constante, né? E a gente tinha visto justamente que para fluxos constantes, né, ou irrotacionais, no caso eu sei que turbulência não é um fluido rotacional, mas o meu comportamento médio da turbulência ele vai estar se comportando, a velocidade média do meu comportamento turbulento, ela vai estar se comportando para a grande maior parte do fluido. Quanto maior for a minha velocidade, ou quanto maior for esse meu n, ele vai fazer com que o meu fluido se comporte mais rapidamente de uma forma constante, né? Então, na macro escala, ele vai ter um comportamento muito parecido com o que a gente tinha usado quando a gente trabalhou com a equação de Bernoulli. Então, apesar de não ser um fluxo constante, apesar do rotacional dele não ser igual a zero, o comportamento médio da minha velocidade vai ser considerado praticamente irrotacional, né? E aí a gente tinha visto que para fluxos irrotacionais, ou seja, o comportamento médio da minha velocidade ao longo de um eixo vai se manter constante, eu posso utilizar a equação de Bernoulli. E aí que é interessante porque a equação de Bernoulli vai ser uma boa aproximação para o meu fluxo turbulento em uma região distante já dessa região de fronteira, ok? Então, já que a gente pode utilizar a nossa equação de Bernoulli, né, eu posso calcular também a minha queda de pressão. Vocês lembram que a gente tinha usado a equação de Bernoulli para calcular a queda de pressão do meu fluxo? A queda de pressão do meu fluxo justamente se dá pela relação do atrito que se forma na borda, né? O atrito na minha condição de fronteira, ele vai começar a tirar a energia do meu fluido, né? E aí ele se comportava tendia com o tempo se comportar de uma forma diferente, né? Então, eu posso também tentar utilizar, já que eu posso utilizar a equação de Bernoulli, utilizar a mesma expressão de queda de pressão ao longo do meu tubo, né, para calcular justamente a perda de pressão em um fluxo turbulento. Mas aí repare que tem uma pegadinha aí, né? Porque enquanto que antes a minha queda de pressão ela era proporcional apenas, tá, à velocidade do meu fluido e o comprimento do meu fluido, agora ela vai depender de outras variáveis, né? Antes eu tinha, deixa eu limpar aqui que não ficou bom. Antes eu tinha a minha queda de pressão, ela variava apenas em função da velocidade do meu escoamento, né? E o comprimento. Mas agora eu vou ter que definir Reynolds para definir quanto que ele é laminar ou turbulento. E Reynolds vai ser em função do raio do meu escoamento, em função da velocidade do meu escoamento. E aqui ainda surgem mais o comportamento de três variáveis, né? Que é a rugosidade do meu fluido, a viscosidade e a densidade, tá? Tudo isso vai ser importante quando a gente for definir a queda de pressão do meu comportamento turbulento, né? Mas a gente não tem equações até o momento para resolver toda essa queda de pressão turbulenta, né? E ainda por cima apareceu um termo novo, né? Esse termo aqui a gente nunca tinha visto, né? Que é justamente a rugosidade, né? E a gente não viu ele em nenhuma outra equação, tá? Esse termo aqui a gente já viu, esse termo aqui a gente já está vendo desde o começo da disciplina, né?
E o que é esse termo aqui, né? Por que a gente não tinha visto ele até então, né? Porque no escoamento laminar, né, o comportamento dessa minha camada subviscosa, na verdade, ela ocupava a camada inteira, né? Então, se eu comparar o tamanho dessa camada viscosa com o tamanho da rugosidade do meu fluxo, ela é praticamente irrelevante, né? Agora, à medida que eu diminuo o tamanho da espessura dessa camada, tá? Essa camada acaba se tornando muito mais significativa no meu escoamento turbulento, tá? Porque essa relação entre ΔS, que é a espessura dessa minha camada subviscosa, e a rugosidade da superfície, né? A rugosidade da superfície é justamente essa variaçãozinha que a gente vai ter do fundo, né? Essas variações pequenas que todo material tem, né? Vai ter areia, se você tiver um fundo de areia, no caso, vai ter grãozinho por grãozinho de areia aqui, vai ser diferente a minha rugosidade. Se vocês tiverem um metal, ele também vai ter uma rugosidade que vai ser diferente, né? Então, cada elemento que a gente vai ter uma camada diferente, né? E aí, no fluxo laminar, essa camada acaba se tornando muito pequena. Essa relação entre a espessura da camada laminar acaba sendo muito pequena comparado com a rugosidade. Então, a rugosidade no fluxo laminar, ela não vai ter tanta importância para definir o caráter de escoamento do meu fluxo, tá? O comportamento médio, pelo menos, da minha velocidade, né? Enquanto que no escoamento turbulento, ela vai definir muito a espessura que vai ser o comportamento dessa camada, né? Então aqui, por exemplo, ó, nós temos uma rugosidade muito maior, tá? Então essa rugosidade muito maior, ela vai fazer com que a minha velocidade meandre no meio dessas camadas, tá? E aqui, no caso, eu tenho um fundo muito mais liso, tá? E esse fundo mais liso, ele vai diminuir a espessura dessa minha camada rugosa, tá? Então aqui foi que eu expliquei para vocês, né? Eu esqueci devia ter passado o slide antes, né? Então, por que a minha rugosidade não aparecia antes quando eu tinha fluxo laminar? Justamente porque a relação entre essa espessura da minha camada, da minha subcamada viscosa, ela ocupava basicamente a relação entre ela e D, ela era igual a 1, né? E agora no fluxo turbulento, ela vai ser muito menor do que 1, porque o comprimento dela vai ser muito menor do que o comprimento de D. Então, por isso que a rugosidade superficial vai ter um impacto muito maior em fluxos turbulentos do que em fluxos laminares. E claro que isso vai depender também das características do meu fluido e do meu fluxo e do material que a gente está trabalhando, tá? Então, como a gente tinha visto, a gente tem muitas variáveis para o meu sistema, né? Surgiram muitas variáveis novas que antes não eram importantes, mas que apareceram agora para o nosso fluxo turbulento, né? Como a rugosidade e o comprimento, né? Então, uma solução analítica para elas ficaria um pouco complicado. E então, o que a gente pode fazer é aplicar a análise dimensional. A gente pode aplicar o teorema π para tentar reduzir o número de variáveis dessas equações, né? Então aqui eu vou tentar reduzir o número de variáveis por análise dimensional para achar ΔP, né, uma queda de pressão, como função de uma outra variável que eu chamei φ. Tá? E φ vai ser função de quem? Vai ser função de Reynolds, tá? Do meu número de Reynolds. Você deve olhar aqui, já deve observar de cara o número de Reynolds, né? O meu comprimento e o diâmetro do meu fluido, aqui diâmetro e a minha camada viscosa pelo diâmetro do meu fluido, tá? Isso vocês conseguem chegar por análise dimensional. E aí, se eu considerar que meu diâmetro ele não está variando ao longo desse meu fluido e meu L
né? Pelo menos essa relação entre comprimento e D, o L eu posso manter ele constante para um determinado L, se ele não, ele até pode variar ao longo do meu tubo, mas se eu considerar L por L, né? Então, se para cada L eu considerar ele constante, mesmo que eu tenha diferentes seções ao longo de um tubo, ou diferentes alturas em relação ao escoamento, se estiver num canal aberto, por exemplo, né? Se eu conseguir manter essa relação L sobre D constante, eu consigo tirar ele não precisa, esse meu fluxo, minha variação, essa minha relação não precisa mais ser dependente sobre L sobre D. Tá? Então, para cada seção que eu tiver, que eu puder considerar L e D constante, eu posso tirar essa expressão de dentro dessa expressão e deixar ela como constante aqui fora. Isso fica ótimo, porque eu posso calcular agora a minha queda de pressão em função apenas do meu número de Reynolds, que vai e da rugosidade da minha superfície. Tá? Então, isso fica extremamente mais fácil, porque basicamente eu tenho muito menos variáveis no meu problema. Tá? Então, eu vou continuar com ρ, né? Eu vou continuar com ρ, a velocidade e o diâmetro, e a viscosidade do meu fluido, que são questões que a gente já precisava antes. Né? Aqui, D é a função, a gente já precisava dela, e a única informação nova que agora eu vou precisar é dessa relação aqui, que é a rugosidade da superfície, certo? E esse fator todo aqui, eu vou dar o nome dele de F, tá? Fator de fricção, tá? Por isso F, tá? Então, agora eu vou escrever que tudo isso aqui é igual a F, vou passar o que estava esse lado aqui da expressão, eu vou passar para esse lado aqui, e aí eu posso escrever a minha queda de pressão em função desse fator F, que vai depender do meu número de Reynolds e da rugosidade da minha superfície, tá? Eu não tenho ele definido até então. E o comprimento da minha seção que eu estou trabalhando, a queda de pressão no comprimento dessa seção que eu estou trabalhando. D vai ser o diâmetro do tubo, ρ a densidade, velocidade ao quadrado sobre 2, tá? Ótimo. Assim parece uma expressão muito mais fácil da gente resolver. E aí, esse fator de fricção, ele foi medido em laboratório, tá? Se eu tiver um fluxo laminar, tá? Esse fator de fricção, ele vai ser constante, tá? Observem aqui que ele vai ser apenas em função do número de Reynolds, tá? Então, aquela dependência da rugosidade da superfície, ela vai sumir, tá? Isso é comprovado com base em experimentos em laboratório, tá? E aí, para fluxos em tubos, eu posso usar essa equação de Colebrock, tá? Onde eu posso determinar o meu F, tá? Por essa expressão aqui. Mas observem que aqui eu tenho F também, tá? Então, essa solução aqui, o meu F precisa ser resolvido de forma interativa, tá? E aí, vocês já devem ter tido métodos numéricos, né? Só pode ser resolvido por métodos numéricos, tá? Tem uma aproximação, né? Que é uma aproximação explícita, que a gente pode usar pelo menos para um chute inicial da equação de Colebrock, né? Que é a equação de Ali, né? Então essa equação, ela não vai ter, ela é uma equação explícita, então ela não vai ter o F sendo função dela mesma, né? E a gente pode resolver ela analiticamente, tranquilamente, tá? Em função das características do meu fluido. E aí outra forma de vocês analisarem e descobrirem quem é F, né? Se vocês souberem a relação que a gente tinha calculado entre a minha rugosidade e o diâmetro do meu fluxo, tá? E aqui eu tenho Reynolds, tá? Tá meio ruim de enxergar aqui, mas eu não conseguia deixar maior. Essa é uma tabela do livro do Monson, tá? Vocês podem olhar lá.
tá como atividade vocês lerem esse capítulo, tá? Então, aqui, o meu comportamento linear, né, que era 64 divididos pelo número de Reynolds, né? E aí eu posso calcular f, né, em função do meu número de Reynolds, que tinha um comportamento linear, tá? Então, não precisaria nem usar esse diagrama, tá? Na região de transição, vocês podem ver que não tem dados muito precisos, né? Ele tem praticamente um salto aqui, né? Então, fica difícil se vocês estiverem medindo, por exemplo, o fluxo na região de transição, vai ficar difícil de vocês determinarem F se vocês estiverem medindo nessa região. Mas se vocês estiverem medindo na região onde eu tenho o meu fluxo mais turbulento, né, onde eu já posso considerar meu fluxo turbulento, vocês conseguem calcular esse fator de fricção, né, utilizando esse diagrama, né, conhecendo apenas o número de Reynolds, que é fácil de calcular, e a rugosidade da superfície, tá? E aí vocês vão precisar ter o valor de rugosidade da superfície. Esse diagrama se chama diagrama de Moody, tá? Se vocês colocarem também, outra opção, se vocês colocarem também no Google, né, diagrama de Moody ou equação de Colebrock, vocês vão ter alguns resolvedores dessa equação justamente por interação na internet, tá? Tem uma série, se vocês botarem essas duas, procurarem por isso, se vocês procurarem por diagrama de Moody, vocês vão achar essa figura, mas se vocês procurarem por resolvedores da equação de Colebrock, vocês vão achar módulos MATLAB, Python e um monte de scripts, ou até mesmo direto na web, vocês entram com o valor de chute inicial e vocês vão obter o fator de fricção, tá? E por que é muito importante a gente usar essa expressão? Porque agora a gente pode justamente calcular o quanto de energia que foi perdida em decorrência desse meu fluxo turbulento ou desse meu arrasto turbulento ao passar desse meu fluxo, né? Isso vai ser muito importante, por exemplo, se vocês forem calcular para um tubo circular a perda de energia de quando uma bomba está jogando água para cima de uma caixa d'água, por exemplo, né? Se meu fluxo laminar, eu vou ter uma perda de energia. Se meu fluxo for turbulento, eu vou ter outra perda de energia, tá? Então, por exemplo, isso são exemplos práticos de como vocês podem usar essas equações para calcular a perda de energia em função justamente dessa variação de pressão, tá? Então, conhecendo a velocidade, alguns fatores de velocidade ou a variação da velocidade no decorrer desse meu fluxo, eu consigo calcular a minha perda de energia para diferentes alturas, por exemplo, né? E para diferentes comportamentos de fluxo, tá? Fluxos completamente desenvolvidos, eu vou ter que o meu alfa aqui, eles vão ser iguais, tá? Então, lembra que fluxos desenvolvidos são aqueles que têm aquele perfil que não vai alterar ao longo do tempo, tá? Então, se eu posso considerar praticamente uma condição de estacionariedade do meu fluido, eu não vou ter as minhas variações aquelas ao longo do tempo, tá? E essa minha perda vai ser constante ao longo da sessão, meu fluxo vai ser completamente forçado, tá? E aí eu posso usar a equação de conservação de energia justamente para calcular essa perda, tá? Eu vou calcular o ΔP, né, usando aquela expressão. E aí aqui eu consigo calcular, sabendo as velocidades, eu vou conseguir calcular a minha perda de energia ao longo das sessões desse tubo. E aí uma forma simplificada ainda de a gente calcular isso em função de ΔP. Opa, aqui é índice 2, não vezes 2. Pronto. E aí eu posso encontrar essa relação entre H máximo, tá? E aí, se eu utilizar aquela equação que eu tinha visto anteriormente, de ΔP, que ela era em função, né, do meu fator de fricção, tá? Aqui também ficou errado. Então, aqui corrigindo L sobre D, né? Quem tinha achado essa relação anteriormente, né? Eu posso calcular a minha perda máxima em função de F, que pode ser calculado pela equação de Colebrock, tá?
E aí agora, se eu considerar que minha velocidade não foi mudada por correção de estacionária que a gente tinha considerado, ao longo do meu fluido eu posso pegar essa equação, tá? Eu posso pegar essa equação aqui de conservação de energia, aqui eu vou isolar ΔP, tá? Eu vou isolar ΔP, vai ficar P sobre ρ, a gente tinha calculado nessa expressão aqui. E aí, para fluidos de diferentes alturas, se eu estiver considerando que meu fluido tem diferentes alturas, eu posso usar essa expressão aqui, né, para calcular para fluidos com diferentes alturas, tá? E aí eu fico com essa expressão aqui, tá? É uma simplificação dessa expressão aqui. Se eu misturar, passo aqui P menos P, passa para cá, tá? A velocidade não está variando, né? Eu fico com a expressão em relação apenas em relação à altura, tá? Tá? E aí aqui eu só recopiei aqui a perda máxima, né, que a gente tinha calculado, a relação de perda máxima. Eu também posso calcular a perda mínima, se eu quiser saber qual é a minha relação entre velocidade, altura ou velocidade de pressão, a velocidade que o meu fluxo precisa ter para que eu tenha justamente uma perda mínima, tá? E aí vai surgir esse termo aqui, que vai ser o meu coeficiente de perda mínima, né? O meu KL. E aí posso calcular esse comprimento para que eu tenha uma perda mínima em função desse KL, tá? Que vai depender apenas de propriedades que a gente já conhece do fluido, tá? E aí essa é a minha variação de perda mínima, tá? E uma expressão para ela, tá? E aí isso pode ser utilizado para uma série de experimentos em hidrodinâmica, tá? Aqui no caso tem um fluxo ao longo de um tubo, né? Se eu tenho uma velocidade de entrada muito grande, né, eu vou ter um comportamento turbulento aqui que vai retirar mais energia do meu fluxo, tá? E aqui eu vou ter um comportamento menor, né? Então, eu posso calcular qual que é a velocidade mais eficiente de entrada nesse fluxo ou o diâmetro que precisa ter esse meu cano para que eu tenha uma maior eficiência desse meu escoamento com base apenas nesses fatores, nesses números que a gente tinha analisado ali, né? Vocês podem utilizar, por exemplo, isso para saber qual que é o diâmetro do cano que vocês vão utilizar quando vocês forem construir a casa de vocês, né? Vocês vão ter uma bomba que vai levar esse fluido até a caixa d'água, né? E dependendo do diâmetro desse fluxo, essa bomba vai precisar ser mais eficiente ou menos eficiente para transportar esse fluxo. E nós vamos dar uma pausa nesse vídeo por aqui. E aí no próximo vídeo nós vamos concluir apenas fazer um resumo e concluir essa aula.